Salmo de número 23, eu quero ler com você o versículo 4. Livro dos Salmos, Salmo de número 23, versículo de número 4. Assim que você achar, diga glória a Deus. Amém, pessoal? Salmo 23, versículo 4. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você, junto comigo, meditasse nessa palavra para que haja crescimento, edificação espiritual e fortalecimento da sua fé. Nós vamos falar hoje acerca dos vales, porque o cristão, o servo de Deus, ao decorrer da sua caminhada cristã, ele vai passar por muitos vales. E o que é um vale? Para que você entenda de uma maneira bem dinâmica e simples, imagina duas montanhas, com uma certa distância uma da outra. Consegue imaginar duas montanhas? Esse espaço entre as montanhas é chamado de vale. Isso é um vale, que é um caminho entre as montanhas. Biblicamente falando, metaforicamente falando, quando um cristão está passando por um vale, ele entende que ele está passando por dificuldades. Se você ouvir uma pessoa da igreja, uma pessoa da fé, um servo de Deus dizendo assim: a minha vida está um vale, eu estou passando por um vale, é porque essa pessoa está passando por momentos difíceis. E Davi, ao escrever o Salmo 23, no versículo 4, ele falou assim, está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Digam glória a Deus. Digam glória a Deus. Você crê nessa palavra? E ainda que você tenha que passar por alguns vales na sua vida, você não vai temer mal algum, porque o Senhor é contigo. Quem crê que Deus é na sua vida, diga glória a Deus. Eu leio e você lê após mim, em bom tom e alta voz, com muita fé. Vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você crê nessa palavra? Toma posse dela, desocupe as mãos, igreja, e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir com alegria. Senhor nosso Deus e Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove os impedimentos e tudo que atrapalha, e envia a tua palavra nessa hora, com poder, autoridade, ensinamento, revelação, e ensina o teu povo a passar pelos vales da vida, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Sente-se, por favor, e desde já aprenda 3 coisas importantes acerca dos vales da vida. Primeiro, os vales são inevitáveis, ou seja, todos irão passar por vales em suas caminhadas. Tem gente que pensa que o fato de servir a Deus
torna essa pessoa imune de passar pelos vales. Ou seja, torna essa pessoa livre de viver momentos críticos e situações adversas na vida. Pelo contrário, o fato de servirmos a Deus já nos faz passar por situações difíceis. Eu gostaria de ler com você um pouco alguns livros da Bíblia e começar nas palavras de Jesus, quando ele disse assim, João 16, igreja. Abre, por favor, a Bíblia em João 16, quando Jesus fala a seguinte coisa no versículo de número 33. Olha o que diz aqui a Escritura, para você entender que os vales são inevitáveis, ou seja, todos terão que passar por eles. João 16, 33 diz: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus já deixou claro, no mundo tereis problemas financeiros, é uma aflição muito grande. Problemas de enfermidade, é uma aflição muito grande. Quando uma pessoa fica doente, ela tem que tratar, gastar muito com medicamentos, com tratamento. A pessoa sofre, se abala. É um vale terrível, um vale difícil de passar. O vale da enfermidade. Tem o vale dos problemas conjugais e sentimentais. Quantos casais estão passando pelo vale da separação? E tem muitos outros vales, como frustrações, decepções, traições, vícios. Tem gente que está sofrendo no vale do vício, né? A pessoa ela já tentou muitas alternativas e ela não consegue deixar de fazer o consumo do cigarro, por exemplo, da bebida alcoólica e outros até o maldito vício das drogas. Quantas pessoas chegam no vale das drogas na presença do Senhor? São aflições que a pessoa está passando. Mas o mesmo Jesus que disse, no mundo vocês passarão pelos vales, ou seja, no mundo tereis aflições, é o mesmo que também diz, tende bom, por quê? Porque eu venci o mundo. Se no mundo tu terás aflições, Jesus que venceu o mundo fará com que nós venhamos vencer, fará com que nós venhamos superar as aflições e passarmos pelos vales, dando glória a Deus e cantando o hino da vitória, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Não temas e creia que ainda que você esteja no vale, Ele vai tirar você do vale, vai mudar a situação e abençoar a sua vida. Diga glória a Deus, diga eu creio nisso, amém? Segundo, diga comigo, os vales são imprevisíveis. E o que é uma coisa imprevisível? É algo que você não está prevendo, é lógico. De repente, o vale acontece, ou seja, de repente o problema acontece. Estava indo tudo bem. Você estava feliz, estava tudo dando certo, as coisas estavam caminhando, como diz um ditado nordestino, melhor do que a encomenda. De repente, surgiu um problema. Um vale surgiu diante de você. Vá comigo agora a Jeremias capítulo 4. Livro do profeta Jeremias 4. Eu vou ler com você aqui o versículo 20, Jeremias 4, 20. Olha o que vai dizer aqui essa palavra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída,
De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas, como? No momento. Diga comigo, de repente, na hora inesperada, a má notícia chega. O diagnóstico médico vem. Um mal surge. Isso são vales imprevisíveis, inesperados. É ruim quando acontece assim, concorda comigo? É lógico, ninguém está esperando pelo problema. Mas tem situações que você consegue se antecipar, você consegue prever. Você começa a analisar assim o ambiente e você já começa até a se preparar por um vale que está surgindo aos poucos. Você está caminhando e o vale está surgindo diante de você e você vai até se preparando para passar por ele. Mas tem outros que, como eu acabei de falar para você aqui, é de repente, é imprevisível. E agora o que fazer quando de repente o vale acontecer? Confiar ainda mais no Senhor. Diga, minha confiança tem que estar em Deus. O momento que você tem que se apegar ainda mais a Deus é no momento das dificuldades. Eu vejo pessoas no momento da dor, no momento da aflição, pensando em desistir, pensando em abandonar a fé. Alguns até deixam de participar das reuniões, deixam de vir à igreja. E era para ser o contrário, pessoal. Era para ser diferente. Quanto maior a luta, quanto maior a dor, quanto mais extenso for o vale, mais na presença do Senhor nós temos que estar. Mais forças em Deus nós temos que buscar, porque só há um modo de vencermos o vale. E qual modo é esse? Estando na presença de Deus, porque Davi diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem crê que Deus é na sua vida, então não tema o vale, não tema a luta, não tema os problemas, porque como diz a Escritura, maior é o que está contigo, maior é o que está conosco, e é Ele que vai te dar a vitória. Oh glória, quem crê diga glória a Deus. Vá comigo agora a Mateus capítulo de número 5. Mateus 5. Terceira verdade sobre os vales. Além de serem inevitáveis e imprevisíveis, os vales também são imparciais. Em que sentido? No sentido de que ninguém está imune. Acontece com todos. Todas as pessoas passam por problemas, sendo elas pessoas boas ou más. Mateus capítulo 5, versículo 45, tá? Palavras do Senhor Jesus que diz assim para nós, veja. Quem achou diga amém. Mateus 5, 45, pessoal, diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Amém?
Ah, pastor, eu faço bem, eu alimento os necessitados, os famintos, eu visto aqueles que sentem frio porque não têm roupa, eu ajudo os pobres, sempre que alguém me pede um dinheiro eu dou, eu já deixo umas moedinhas separadas ali no carro, porque se uma pessoa na rua, no sinal, me pedir uma moeda, eu já tenho uma moedinha para dar. Se alguém me pedir comida na rua, eu compro um prato de comida e dou. Pastor, tem um moço lá na vizinhança, que eu sempre o convido para almoçar, eu sempre o ajudo. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo toda a minha família, sabe? Ajudo os meus irmãos, eu ajudo os meus amigos. Eu sou uma pessoa que faço o bem. E aí, aquele jovem chamou Jesus de bom, e Jesus disse: só há um bom, que é quem? Que é Deus. Você pode até fazer o bem, mas você não é bom totalmente. E isso não te imuniza de passar por vales. Se você imaginar a melhor pessoa do mundo no julgamento do homem, é fato. A pessoa que ajuda o próximo, que procura ser a melhor pessoa de todas, ainda assim ela não está imune de passar por problemas. Porque você leu comigo aqui, e essas palavras são do Senhor, que o mal e o bom passa por situações difíceis. Agora a questão aqui, nunca será o fato de uma pessoa boa ou de uma pessoa má passar pelo vale, não. É como a pessoa reage à situação que ela está passando. É como você encara o problema. Se você se abater, se você aceitar o mal, e desculpa aqui a franqueza, e até mesmo se você se acovardar, aí sim você nunca vai sair desse vale. Mas se você levantar a cabeça, bater de frente com o problema e confiar no Senhor, o vale vai ficar para trás, você vai passar por ele e lá na frente você vai ver o agir de Deus na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Igreja, nessa hora, nesse dia, aqui na igreja, você que me ouve pela rádio, você que me assiste pela internet, Deus separou essa palavra para nos dizer que Ele, o Senhor, é poderoso para tirar você do vale que você está vivendo. Diga glória a Deus, diga eu creio, diga eu tomo posse. O vale vai passar. Amém, igreja? Amém? Então repita comigo essas 3 verdades que eu disse para você aqui sobre os vales. Diga comigo: os vales são inevitáveis, imprevisíveis e imparciais. Amém? Agora, de onde é que os vales surgem? Já que são imprevisíveis, de repente acontece. Já que são inevitáveis, ou seja, vai acontecer em algum momento. Já que são imparciais, independente se a pessoa é boa ou má, acontece. De onde vem? Primeiramente, o próprio homem se coloca no vale. A própria pessoa se coloca no vale. Eu quero que você vá comigo para Juízes capítulo 18. Quero que você leia, tá? Juízes 18.
E sabe por que o homem vai parar no vale? Porque ele não consulta a Deus. É isso mesmo. Juízes 18, versículo de número 5. Olha o que diz aqui, ó. Então lhe disseram: ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. Diga comigo: antes de qualquer coisa, eu tenho que perguntar a Deus. E às vezes a gente não se preocupa em perguntar a Deus, toma decisões precipitadas, erradas. E sabe onde é que nós iremos parar? No vale. Nós nos colocamos nos vales, por quê? Porque não nos preocupamos de consultar ao Senhor. Toda decisão importante da sua vida que você for tomar, você tem que orar antes. Você tem que buscar a direção de Deus. Eu já conversei com algumas pessoas que estão passando hoje, por exemplo, no vale do divórcio, que casaram precipitadamente. Eu não estou falando das pessoas que não conhecem a palavra não, tá? Estou falando de pessoas que teoricamente deveriam conhecer a palavra e deveriam saber que antes de tomar uma decisão importante como essa, de casar, porque quem concorda que a decisão de casar é uma decisão muito importante? A pessoa deveria consultar o Senhor. Mas na pressa de fazer as coisas, na ansiedade de entrar de uma maneira profunda em um relacionamento, a pessoa acaba deixando de consultar a Deus, casa, e depois de um tempo, ela vai parar lá no vale do divórcio. E sofre, porque alguns até não admitem, mas na separação, sofrem ambos os lados. Ambos os lados sofrem em uma separação. E ambos os lados passam por um vale. São feridas abertas que demoram anos para cicatrizar. Sabemos relatos de pessoas que estão no vale da vida sentimental ainda hoje, porque se decepcionaram tanto, se frustraram tanto em uma relação que viveram, que não conseguem dar uma oportunidade para alguém e, de certo modo, para si próprios. O vale da vida sentimental é um vale que causa muita dor, muito sofrimento, para ficar em um exemplo só, e que faz com que muitas pessoas venham perecer na vida, sofrer na vida. E muitas foram parar nesse vale por quê? Porque não tiveram o cuidado de consultar a Deus. Então diga comigo: o homem se coloca em vales por não consultar a Deus. Segundo, o diabo, né? O diabo leva as pessoas para o vale também, viu? Tem que estar atento. Todos nós temos que nos atentar quanto a isso. Eu vou ler aquele texto de 1 Pedro capítulo 5, você conhece, né? Mas vamos ler esse texto, primeira carta de Pedro, capítulo 5, o versículo é o de número 8. Olha o que diz, ó. 1 de Pedro 5, 8, está escrito: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. O diabo quer destruir todos nós. Quando Deus nos fez,
Satanás ficou muito enfurecido. Quem crê que Deus criou os céus e a terra e todos os seres celestes e terrenos? Que Deus criou os anjos, os querubins, os serafins? Você sabe que a Bíblia deixa claro que Satanás era um querubim ungido. Satanás era um querubim. Só que quando Deus foi criar os querubins, por exemplo, Deus não criou semelhante a ele. Depois leia na Bíblia como a Bíblia descreve um querubim, e você vai perceber o quão um querubim é diferente, se assim podemos dizer, de tudo que já vimos e de tudo que podemos imaginar. E você sabe que o querubim ungido, Satanás se rebeliou, corrompeu a terça parte dos anjos e foi expulso. E quando Deus nos criou, isso está escrito em Gênesis capítulo 1, e ali na criação a Trindade Santa estava reunida, a saber, Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Façamos, ou seja, tinha mais de um ali. E eu creio que naquele exato instante a Trindade estava reunida. Deus, o Espírito de Deus e Jesus o Filho de Deus. E Deus falou assim, faremos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu particularmente acredito que é um dos motivos que Satanás nos odeia tanto, porque nós somos parecidos com Deus. E ele não pode atingir a Deus diretamente. Você acha que Satanás tem poder para atingir a Deus? É lógico que não. Então ele tenta atingir quem? Por quê? Que somos a imagem e a semelhança de Deus. Quando você vê uma pessoa na rua, e nós que estamos aqui nessa região de Porto Alegre, não precisamos fazer muito esforço para ver o diabo destruindo aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, não. Só sair aqui, virar ali à direita, caminhar um pouquinho no quarteirão de trás, eu te aconselho a ter cuidado, diga-se de passagem, né? É só você olhar uma daquelas pessoas ali. E você vai ver o quanto o diabo massacra, o quanto o diabo destrói. E se eu disser que ele queria te ver assim também, você acredita? Você acredita? Pois acredite, porque ele queria te ver igual esse pessoal aí. Mas para a glória de Deus, antes que isso acontecesse, o Senhor foi lá, te tomou pela mão direita e te resgatou. E alguns aqui, Deus tirou das mãos do próprio diabo. E Deus disse assim, nessa você não toca, porque essa é minha, porque esse é meu. E como disse Davi, ai dos que tocarem nos ungidos do Senhor. Quem é ungido de Deus, diga glória a Deus. Mas ele quer nos levar para o vale, e às vezes ele leva. Então muito cuidado. E como diz o dito popular, todo cuidado é pouco. Jejum e oração, amém, igreja? Vigilância, muita busca, muita santidade. Nós temos que nos fortalecer, porque se o diabo nos pegar enfraquecidos, fracos, caídos, ele vai nos levar para o vale, ele vai nos destruir. Agora, quando nós estamos cheios de Deus,
na presença do Senhor, honrando ao Senhor, não há como Satanás nos atingir. Como disse o salmista, toma posse aí, recebe, 1000 cairão de um lado seu, outros 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Diga glória a Deus, diga eu creio nessa palavra. Amém, gente? Amém ou não amém? Agora, além do homem ir por conta das suas ações para o vale, além do diabo levar muitos também para o vale, se eu disser que Deus às vezes nos leva para os vales, será que você também vai acreditar? Porque acreditar que Deus tira do vale é mais fácil, sim ou não? E se eu disser que Deus também te leva para o vale, você acreditaria? Pois acredite, Ele também leva. Aqui mesmo, nesse texto, olha o que diz o versículo de número 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Mas se você ler aqui também, o capítulo 1, você está no capítulo 5, não é isso? Vai para o capítulo 1 e lê comigo os versículos 6 e 7. Você acabou de ler que Ele cuida de nós. Quem crê que Deus está cuidando de você, diga amém. Está cuidando de você. Mas às vezes o cuidado de Deus nos leva para o vale. Veja, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações ou várias provações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Diga comigo, Deus leva para o vale para provar a minha fé. Porque dar glória a Deus tudo bem é fácil. Dar glória a Deus quando tudo está dando certo é fácil. Dizer que ama a Deus e que tem fé quando a geladeira está cheia, quando o tanque do carro está cheio, quando se tem uma casa que você pode bater no peito e chamar de sua, quando você está bem de saúde, quando os teus filhos estão bem encaminhados, quando o teu casamento é uma bênção, quando a tua família te dá orgulho, é fácil. Oh, como é fácil. Fica doente, aí já começa a complicar um pouco mais, né? Deixa surgir um vale ali no casamento, deixa os problemas na família aparecer. Posso falar das dívidas? Deixa o dinheiro faltar. Está amarrado isso. Que te sobre bem muito dinheiro, amém? Mas vai que acontece, né? Porque às vezes acontece, né? Tem um mês ali mais difícil, um mês mais apertado. Deixa as coisas ficarem mais difíceis. Deixa os vales aparecerem. Aí fica mais complicado dar glória a Deus. Mas às vezes Deus te deixa passar por isso. Ou seja, Deus te leva até o vale, que é para tu mostrar, primeiramente, para Ele, Deus, que tu ama Ele, o Senhor, acima de todas as coisas. E que tu serve a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Não pelo que Ele te deu, mas pelo que Ele é.
Não por tudo aquilo que Ele fez na tua vida, mas porque Ele é o Deus que te escolheu, amém? Quando você estiver no vale, passando pela prova, na escassez, na enfermidade, nas dificuldades, e você passa por tudo isso, e se mantém louvando, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor, é nessa hora que você prova que você serve ao Deus verdadeiramente, de todo o teu coração. Diga glória a Deus. É por isso que Deus te leva para o vale, para você provar que você ama Ele acima de todas as coisas. Amém? Olha o quanto que você está aprendendo hoje aqui. Olha o tanto de coisa que eu já falei, gente. Você que está me ouvindo e você que está assistindo também. Falei 6 coisas já aqui, vou recapitular, ó. Vales são inevitáveis, imprevisíveis e imparciais. Por que inevitáveis? Porque vai acontecer em algum momento da vida. Porque imprevisíveis? Porque acontecem muitas vezes de repente. E por que imparciais? Porque tanto o bom como o mal acaba passando. Ensinei também para você que o homem se põe no vale por não consultar a Deus. Que o diabo também tenta nos levar aos vales, porque quer nos destruir porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que Deus, o Senhor, também nos leva para o vale. Para quê? Para provar a nossa fé. Acabei? Acabei não. A aula de hoje é um pouquinho mais extensa. A senhora que deu aula por muito tempo, né, irmã? Lecionou quantos anos a senhora? 40 anos. Você sabe que um pastor também dá aula, né? Ele está pregando a palavra, ele também está dando uma aula bíblica. E a gente tem um grande professor, que é o pastor Palharim. Quem concorda comigo que ele é um dos maiores professores desse Brasil? A gente tenta aprender com ele e às vezes até imitar um pouco, né? Paulo disse assim, ó: sejais meus imitadores como sou de Cristo. E eu acredito que o pastor Palharim é homem de Deus, imita a fé de Cristo, a gente também pode imitar. E já que ele prega muito e ensina muito, deixa eu ensinar um pouco mais. Volta para o Salmo 23, aonde nós começamos, porque eu quero mostrar para você aqui mais 3 coisas. E agora nós vamos ver o que é que nós devemos fazer quando estivermos passando pelo vale. E a gente vai aprender com Davi. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 23, versículo 4, que foi o versículo onde nós começamos. Primeira coisa, diga comigo: não fugir do vale. Sabe por quê? Porque Davi disse assim, ó, versículo 4: ainda que eu o quê? Que eu ande, ou que eu andasse. Ou seja, vou passar pelo vale, não vou fugir. E por que eu não vou fugir? Porque Davi tinha certeza que tudo o que acontecia na vida dele tinha um propósito. Tudo o que acontece conosco tem um propósito. E você tem que saber passar pelo vale. E não adianta tentar fugir. Segundo, ele fala assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Diga, eu não vou temer. Não tenha medo, tá? Eu sei que o medo está presente na vida de todas as pessoas. Sempre haverá o medo de algo, sempre, é inevitável ter medo. Mas quando a gente confia em Deus e crê no Senhor, nós não temos que temer. Versículo de número 4 ainda, continuando. Terceira coisa que a gente aprende: porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam.
ou seja, confiar na proteção de Deus. Amém? Não fugir, não temer e confiar em Deus quando você estiver passando pelo deserto. Repito, não fugir e o que mais, igreja? Não temer e o que é que você vai fazer? Você vai confiar em Deus, porque Deus é na sua vida e todos os vales irão passar, ficarão para trás. Quem recebe essa palavra, pegou a visão, gente?